Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quanto tempo, né, que nós não nos vemos, não conseguimos nos encontrar, não conseguimos ter aulas de geografia, mas enfim, sabem da situação atípica que nós estamos passando, não é mesmo? Então, temos que permanecer, temos que dar continuidade aos estudos domiciliares. Bom, meus queridos, aqui é o professor de geografia Carlos Jorge, CJ, como vocês conhecem, e eu preparei esse vídeo para vocês para explicar um conteúdo, certo? Que estava previsto para nós trabalharmos ainda no primeiro período, mas infelizmente nós não conseguimos trabalhar esse conteúdo porque, como vocês já sabem, as aulas foram suspensas devido à pandemia do novo coronavírus, certo? Professor, a gente vai trabalhar a globalização? Não exatamente. Esse conteúdo, na verdade, é uma continuação do conteúdo de globalização, certo? E vocês precisam entender esse conteúdo que nós vamos trabalhar agora para compreender a própria globalização em si, mas também o conteúdo que vocês irão estudar a partir do roteiro de estudos enviados esta semana, certo? Que é especificamente o conteúdo sobre a ordem mundial, a nova ordem mundial ou ordem internacional, que pode ser chamado de formas diferentes, ok? Então, fiquei em débito com vocês sobre esse conteúdo e vamos agora trabalhar ele. CJ, mas afinal, para que tanto suspense? Que conteúdo é esse que a gente tem que trabalhar, que a gente tem que aprender e que tem relação com a globalização e ao mesmo tempo tem relação com o novo conteúdo que nós iremos trabalhar? Vamos lá. Especificamente, esse conteúdo que nós vamos trabalhar é a Divisão Internacional do Trabalho, que é conhecida pela sigla DIT, certo? Quando vocês forem fazer prova de Enem, vestibular, concurso, enfim, pode ser que apareça diversas questões que envolvam conteúdo de economia, de geopolítica, por exemplo, falando sobre divisão internacional do trabalho. Então esse é um conteúdo que nós não podemos deixar passar batido, não pode passar em branco, nós temos que falar sobre ele e vocês precisam compreendê-lo também, certo? Esse conteúdo, divisão internacional do trabalho, é muito importante para a geografia. Então vou tentar ser o mais didático aqui possível para vocês compreenderem. Vamos lá? Podemos começar? Beleza, vamos lá. Então, gente, Divisão Internacional do Trabalho. A Divisão Internacional do Trabalho, também conhecida como DIT, certo? É a forma como o mundo vai organizar a sua produção econômica. É a forma como são estabelecidas as trocas comerciais entre os países. Atentem-se às palavras, atentem-se aos termos. Divisão, ou seja, como a própria palavra já sugere, divisão, partes diferentes, certo? Internacional, ou seja, uma divisão a nível mundial, a nível de diversos países, de vários países. E do trabalho, esse trabalho aqui que está se referindo é a produção, é a indústria, é a agricultura, é o comércio, certo? Ou seja, divisão internacional do trabalho, que aqui está se referindo, é especificamente, e agora fiquem atentos a essa palavra que eu vou falar para vocês, função, certo? Função. Então, divisão internacional do trabalho é a função que cada país vai desempenhar na economia global, na economia mundial, ok? Eu preciso que vocês entendam também o seguinte, essa divisão internacional do trabalho, ela foi sendo alterada, e ela foi sendo alterada, ela foi evoluindo junto com a evolução do sistema capitalista, aquele conteúdo que nós estudamos lá no começo do ano. Lembram? Imagino que se recordam sim. Então vamos conhecer essa divisão internacional do trabalho, ou seja, a função que cada país desempenhou em cada uma das fases da evolução do sistema capitalista de produção. Beleza? Vamos lá. Então, nós agora temos que conhecer a divisão internacional do trabalho na primeira fase do capitalismo, que foi qual? O capitalismo comercial, aquela fase das grandes navegações, onde as potências europeias, principalmente a Inglaterra, Portugal, Espanha, enfim, se lançaram ao mar na descoberta por novas terras, novos territórios. E aqui é importante a gente fazer um adendo desde já, né? Descoberta entre aspas, porque esses territórios já existiam e, por sinal, já estavam sendo povoados. Durante o capitalismo comercial, como é que o mundo estava dividido? O mundo estava dividido em dois. O mundo estava dividido em colônias, certo? Que eram os países explorados, e as metrópoles, os países exploradores, ok?
As colônias eram os países ou territórios pobres e as metrópoles eram os países ou territórios ricos. Do ponto de vista econômico, qual era a função de cada um desses países? A função das colônias era enviar matéria-prima para as metrópoles, certo? CJ, que tipo de matéria-prima? Metais preciosos, especiarias, por exemplo, aqui no caso do Brasil, o pau-brasil, certo? Que foi o primeiro produto da economia colonial brasileira. Enquanto isso, as metrópoles enviavam o que para suas colônias, ou seja, os territórios que eles dominavam, enviavam produtos manufaturados. Gente, produtos manufaturados são aqueles produtos que são feitos de maneira artesanal, produtos feitos de maneira manual e onde cada funcionário faz todas as etapas da produção daquele produto, certo? Então, durante o capitalismo comercial, recapitulando, o mundo estava dividido em dois. De um lado, as colônias, que enviavam matérias-primas para quem estava do outro lado, que eram as metrópoles, que por conseguinte enviavam para as colônias produtos manufaturados. Agora chegando na segunda fase do capitalismo, que vocês devem se lembrar que foi o capitalismo industrial. A origem da riqueza veio da indústria, da produção industrial. Nós avançamos de uma produção que era manufatureira para uma produção industrial, maquinofatureira. Passou-se a utilizar máquinas movidas a quê? A vapor. Então aqui nós estamos dentro de qual contexto histórico? O contexto da primeira revolução industrial. Vocês viram que durante o capitalismo colonial ou capitalismo comercial, o mundo estava dividido em dois, certo? Mas eram colônias e metrópoles. Já aqui no capitalismo industrial, a divisão internacional do trabalho, ou seja, a divisão dos países vai ser em países industrializados e países não industrializados, países agrários, certo? Porque quando um país não é industrializado, significa que ele é atrasado. Consequentemente, é um país que tem a sua economia voltada principalmente para a agricultura, o que, consequentemente, não consegue gerar tanta riqueza quanto a indústria, ok? É importante vocês lembrarem que durante esse período aqui, os países industrializados eram, na verdade, as antigas metrópoles. E aqui, os países agrários, e consequentemente não industrializados, eram as antigas colônias, certo? É importante também deixar claro aqui que neste período várias antigas colônias estavam começando a se tornar independentes. Aqui, nesse momento, qual vai ser a função de cada país? Os países industrializados vão enviar produtos da indústria, produtos industrializados para os países agrários. E os países agrários, nessa divisão internacional do trabalho, no contexto do capitalismo industrial, eles vão enviar o quê? Vão enviar produtos primários, vão enviar produtos agrícolas, verduras, frutas, legumes, certo? Essa vai ser a função de cada um desses países neste contexto. Agora, a divisão internacional do trabalho na terceira fase do capitalismo, o capitalismo financeiro. Lembre-se do capitalismo financeiro, aquela fase em que houve a fusão entre o dinheiro dos bancos e o dinheiro das indústrias. Os bancos cresceram tanto, ganharam tanto dinheiro, que começaram a se tornar donos, começaram a comprar diversas indústrias, certo? E estas indústrias, várias dessas indústrias precisavam de quê também? De dinheiro emprestado. E esse dinheiro vinha de quem? Ora, dos bancos, obviamente, é deles que nós estamos falando, e são eles que se destacam aqui no capitalismo financeiro. Aqui, o mundo continua dividido em dois, só que agora com nomes diferentes, com termos diferentes. De um lado, nós temos o centro, e do outro lado, os países emergentes, a periferia. O centro eram as antigas metrópoles e depois os primeiros países a se industrializar, ok? E os países emergentes, também chamados de periferia, são as antigas colônias e os países que, na fase anterior do capitalismo, ou seja, o capitalismo industrial, eram países agrários, países não industrializados, ok? Qual vai ser a função de cada um destes países neste contexto, nessa fase do capitalismo? Os países do centro, que são países ricos, eles vão emprestar dinheiro para os países pobres, os países emergentes, os países da periferia. Eles também vão fazer investimentos, eles vão
pegar o dinheiro deles, esses países, e vão investir na construção de grandes obras nos países pobres, nos países emergentes, os chamados países do sul, certo? E os países emergentes, a periferia, o que é que eles vão enviar, o que é que eles vão vender para os países do centro, para os países ricos? Eles vão continuar vendendo matéria-prima, certo? Produtos primários, produtos agrícolas. E assim, finalmente nós chegamos na quarta fase do capitalismo, que é o capitalismo informacional, a fase da globalização. Aqui nós já podemos falar em uma divisão internacional do trabalho em um mundo dividido em países desenvolvidos e países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Esses países desenvolvidos são os países que se industrializaram primeiro, são os países que lideraram o capitalismo comercial, os países europeus, por exemplo, certo? Aqui, qual será a função desses países? A função destes países, que são países ricos, que são os países que comandam o capitalismo mundial, terão como função vender produtos industrializados para os países subdesenvolvidos, mas também vão vender tecnologia. Eles vão produzir muita tecnologia. Estas tecnologias que nós utilizamos atualmente, internet, eletrônicos, computadores, smartphones, enfim, tecnologia, vão continuar emprestando dinheiro, ou seja, capital, investimentos para esses países subdesenvolvidos, ok? E os países subdesenvolvidos, o que é que eles vão enviar, o que é que eles vão trocar, o que é que eles vão vender para os países desenvolvidos? Vão vender matéria-prima, certo? Vão continuar vendendo matérias-primas, matéria-prima principalmente produtos o quê? Agrícolas. O que é que eles vão vender também? Produtos de extração mineral, vão vender ferro, por exemplo, o Brasil, um grande produtor de ferro, vão vender metais preciosos, certo? Mas eles também vão vender produtos industrializados, sim. Mas professor, CJ, não são apenas os países desenvolvidos que vendem produtos industrializados? Sim, mas na fase do capitalismo industrial, na fase da globalização, os países pobres, países subdesenvolvidos, também já estão desenvolvendo a sua indústria. Mas para vocês terem uma ideia, a indústria dos países subdesenvolvidos precisa de tecnologia produzida onde? Aqui, nos países desenvolvidos. E por fim, para a gente terminar, vocês precisam entender o quê? Que, junto ao avanço do capitalismo, a divisão internacional do trabalho foi passando por alterações. Quanto mais o capitalismo se tornava complexo, mais a divisão internacional do trabalho, ou seja, a função de cada país, foi se tornando mais complexa também. Antes, os produtos industrializados vinham somente dos países ricos, mas hoje há uma especialização produtiva local. Aliás, mundial, perdão, especialização produtiva mundial. O que é especialização produtiva? Cada país se torna especializado em produzir um determinado produto, oferecer um determinado serviço, certo? Tem países que produzem bastante tecnologia, enquanto tem países que vão concentrar sua economia muito mais em produtos agrários, por exemplo. Tem países que vão produzir, que vão destacar a sua economia na indústria de base, na indústria pesada, extração de petróleo, extração de recursos minerais, enquanto que tem outros países que vão ter sua economia voltada ao turismo, voltada aos serviços, por exemplo, certo? Então, o mundo não se divide mais somente em países industrializados ou não industrializados. Hoje os países vão tendo funções diferentes, ok? E no mais, é importante dizer também que um produto, hoje em dia, nessa divisão internacional do trabalho, divisão internacional da produção da economia, da produção industrial, hoje em dia é impossível um país produzir tudo sozinho. Um exemplo aqui para vocês, um carro, certo? Um carro pode ter os seus pneus, ou seja, a sua borracha, por exemplo, extraída na Índia, certo? Equipamentos eletrônicos feitos nos Estados Unidos. A carroceria pode ser produzida na Alemanha. Então, gente, hoje em dia a produção de produto não se dá mais apenas em um local e é vendido para todos os países. Não, diversos componentes que são usados nos produtos industrializados que nós temos acesso hoje em dia, quando eu digo nós, de maneira geral, obviamente. Enfim, a produção que nós temos hoje não é feita mais somente por um único país. Vários produtos precisam de componentes, de peças, de matérias-primas que vêm de diversos locais. Isso para vocês perceberem como a divisão internacional do trabalho se tornou mais complexa.